Irmãos, mesmo com um tempo escasso, como é o nosso caso, eu queria que os irmãos abrissem a apostila na página 1. A gente vai gastar 10 minutos para fazer uma revisão. Tem gente que chegou agora e tem gente que precisa de uma explicação a mais para captar o que está aí escrito, tá? Então, eu quero acompanhar o passo a passo com os irmãos, tá bom? Vou gastar 10 minutos. São 10h24, 10h35 a gente termina essa primeira parte. Vamos aqui, irmãos, vamos resumir os pontos. É maravilhoso nós estarmos aqui, maravilhoso. Com todas as dificuldades, nós enfrentamos uma dificuldade aqui que foi uma dificuldade séria. Eu nunca passei por um momento como esse aqui nesse local, com a falta de energia, trazendo um transtorno significativo em uma reunião programada. Mas o Senhor, Ele deu vitória para nós. Amém. E mesmo que venha faltar essa luz, a gente vai colocar nosso fogão para funcionar. Amém. Mas não vamos deixar de falar, não vamos deixar de ter comunhão em virtude disso, tá? Então vamos na primeira parte aqui. Tudo que está acontecendo, tudo que nós estamos falando é fruto daquilo que nós ganhamos lá na instância. E todos nós vimos ao longo de alguns anos as necessidades de algumas mudanças. E essas mudanças foram sopradas, foram faladas lá na conferência. E nós estamos aqui como que chamando os irmãos para ter comunhão, para vermos como colocar em prática tudo que foi falado lá. Tá certo? E um outro ponto importante que na conferência foi falado sobre a economia divina. Vamos entrar nesse assunto durante esses 6 meses. E é um assunto muito importante porque fala da nossa transformação. Mas além da palavra, foi também falado para nós pelo menos 7 pontos práticos. Está aqui, ó, a primeira página. Pelo menos 7 pontos práticos. Um irmão responsável, um irmão de serviço, precisa saber quais são esses pontos para ver junto com a sua localidade, com os irmãos responsáveis de serviço ali, como colocar em prática. Então é isso que nós estamos tentando fazer. Estamos aqui chamando os irmãos para dar primeiramente um impulso, estimular os irmãos nesse sentido. E esses são os pontos: liderança, vamos falar os pontos: liderança, ministério da palavra, a visão da igreja, reuniões da igreja, os serviços da igreja, o grupo familiar e a multiplicação. Esses são os pontos que nós vamos nos esforçar ao longo desse semestre e até nos próximos semestres, colocando isso em prática. Se nós conseguirmos arrumar a nossa casa, que é arrumar esses pontos, nós vamos ter uma vida na igreja mais saudável. Tá certo? E aí depois nós entramos em 2 textos. Veja aí o primeiro texto: como se forja um líder. E lá na frente, vira a página, lá na frente, outro texto pequeno: as pessoas mais difíceis de liderar somos nós mesmos. Ok, então esses 2 textos, eles falam de quê? Eles falam do seguinte: que nós não podemos falar de liderança baseado na visão humana. A nossa liderança, ela é cristã. E existe uma maneira que Deus reserva para atrapalhar os líderes. E o primeiro caminho que Ele apresenta para os líderes, para que se tornem realmente mais úteis ao Senhor, é que eles aprendam lições de cruz. É que eles aprendam as lições de José. É que ele aprenda as lições de Moisés. É que ele aprenda as lições de Jacó. Então esses personagens todos são um tipo de exemplo para nós. Todos eles enfrentaram situações para se tornarem pessoas úteis ao Senhor. A liderança da igreja precisa passar pelos mesmos caminhos. O próprio Senhor Jesus, ele não fez um caminho diferente. Ele é Senhor dos senhores porque Ele foi também à cruz. Ele, como homem, Ele se tornou Senhor dos senhores porque Ele foi à cruz. Então veja, o próprio Senhor passou por tais experiências.
Então nós, irmãos responsáveis, devemos entender que cada circunstância que o Senhor nos coloca é para nos treinar. Amém. Cada situação que o Senhor coloca, cada um de nós, é para nos aperfeiçoar. Amém. Então se você passa por sofrimentos, passa por dificuldades, não importa qual seja ela, o Senhor está treinando você. Amém. Nós temos muito medo de falar de liderança pulando essa etapa. Liderança cristã não tem nada a ver com habilidade. Liderança cristã não tem nada a ver com capacidade. Liderança cristã tem a ver com crescimento de vida. Tem a ver com cruz, com humildade, com sofrimentos, em aprendizagem contínua nas várias etapas e nas várias circunstâncias da nossa vida. Amém. Se você entender isso aí, você entendeu liderança cristã. Amém. Se você não entendeu isso aí e foge da cruz e acha que pode usar seu talento, sua comunicação, pode utilizar o seu carisma, pode utilizar a sua influência para liderar a igreja, você não vai muito longe, porque você vai liderar de maneira natural. E de maneira natural nós não avançamos na vida da igreja. Há muitos problemas na vida da igreja porque nós somos muitas vezes líderes naturais. Nós precisamos ser mais espirituais. Pessoas que tomem a cruz, que busquem o Senhor. Então esses dois textos falam sobre isso. Falam no segundo texto que nós somos muito bons para julgar as outras pessoas, mas nós temos muitas dificuldades para dizer quem nós somos. Esses são os dois primeiros textos. Vamos seguir. Depois nós fomos para esse quadro. Os líderes precisam conhecer seu nível de liderança. Irmãos, nós fizemos esse trabalho muito corrido. Mas todos esses apontamentos, eles encontram apoio na palavra, eles advêm da palavra de Deus. Então, quem são os irmãos responsáveis em serviço que estão aqui? Levanta a mão bem alto. Somos nós que estamos aqui. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual é o seu nível de liderança na sua igreja? A Bíblia apresenta níveis de liderança. E aqui nós apontamos 5 níveis. E um dos objetivos do aperfeiçoamento é ajudar-nos a ver em que nível nós estamos. E cada nível desse requer de nós uma atitude. Tá certo? Então é isso que vamos apresentar nesse quadro. Cada um dos níveis requer de nós uma mudança, requer de nós uma atitude. Então somos 5. O primeiro deles é o nível posicional. É o fato de você antes ser apenas um irmão e de repente alguém falou: olha, você bem que poderia ajudar mais a igreja, você ser o irmão responsável. Aí você se tornou o irmão responsável. Esse é o primeiro nível. Você é o irmão responsável na sua localidade, mas apenas usar dessa posição, dessa função para conduzir a igreja, você não vai muito longe. É importante esse nível, porque você não pode fazer muita coisa ali se você não tiver entre os irmãos responsáveis e entre os irmãos de serviço para começar a trabalhar. Então esse nível é importante. Compreenderam? Segundo nível, o Senhor espera mais de nós. Ele espera que nós tenhamos um vínculo com os irmãos. Esse é o segundo nível. Segundo nível, olha para ele aí, ó. Você lidera não é porque você é o irmão responsável. Você lidera porque você tem vínculo com os irmãos. Os irmãos, eles percebem que você tem interesse neles. O seu nível de relacionamento com eles é grande. Quando os irmãos pensam em você, se lembra de você não apenas no corpo, se lembra de você dentro da casa deles, se lembra de você orando por eles, apacentando-os. Então isso é um segundo nível, é o nível do relacionamento. Se nós, irmãos responsáveis, temos dificuldades de nos relacionar com os santos, nós vamos ter dificuldades de liderar. Há irmãos responsáveis que estão brigados com a metade da igreja. Se ele está brigado com a metade da igreja, como é que ele pode liderar? Ele não pode bater no peito: eu sou o irmão responsável. Não, para liderar você tem que
As pessoas têm que aceitar que você os conduza. Por isso, relacionamento é importante. Terceiro nível. O terceiro nível ele aprofunda um pouquinho mais. Aqui, esse nível fala: é muito bom você ser o irmão responsável, ok? É muito bom você estar de bem com os irmãos, se relacionando com os irmãos. Mas a terceira pergunta: o que você faz pela igreja? O terceiro nível mostra que você precisa ser uma pessoa que faz as coisas acontecerem na sua localidade. Você é alguém que trabalha, que serve, que apacenta, que busca os irmãos. É alguém que cuida do serviço de literatura. Você está de olho em cada serviço da igreja e faz com que cada serviço da igreja aconteça. Olha o terceiro nível. Tá certo? É o nível dos resultados. É o nível da produção. Nenhum desses níveis anula o anterior. Se você está no terceiro nível, produção, produz resultados, você não pode esquecer do segundo, relacionamento. Tá certo? O quarto nível é o nível em que você começa a olhar para os irmãos e dizer: puxa, eu estou trabalhando, tem muita coisa para fazer. Sabe uma coisa? Eu vou começar a desenvolver pessoas e eu vou começar a formar equipes. Aí você olha para os irmãos e diz: puxa, tem tantos irmãos, tem tantas irmãs, tem tantos jovens aqui. Sabe uma coisa? Eu vou começar a trabalhar em alguns desses irmãos, para que eles comecem a assumir determinados serviços. Isso é um ponto importante. Aí você consegue ver um monte de irmãos que querem trabalhar, um monte de irmãs que querem trabalhar, um monte de jovens que querem trabalhar. Você precisa dar o passo de investir nessas pessoas, gastar tempo com elas. Esse é o quarto nível. E o último nível, não vamos gastar muito tempo, que é o mais avançado. É quando você produz líderes que cuidam de pessoas, que se envolvem em pessoas. Então, esses são os 5 níveis. Não é interessante? Agora, pega esse quadro e olha para o Novo Testamento. O Senhor Jesus era tudo isso. Ele foi a pessoa que era o Messias, ele foi encaminhado por Deus. Ele se relacionava com todas as pessoas. E ele trabalhava desde 5 da manhã até alta madrugada. Ele é alguém que produzia. Ele desenvolvia pessoas. E no final, ele chamou os discípulos e falou: vocês agora podem ir e formar líderes, formar discípulos. Então, todos esses 5 níveis você consegue ver na vida do Senhor Jesus. Mas como foi muito corrido, a gente não fez essa relação bíblica, mas todo esse texto que está na sua mão tem respaldo na palavra de Deus. Tá certo? Leia o Novo Testamento procurando ver esses 5 níveis na vida de Jesus. E tome o seu Jesus como seu modelo. Tá bom? Ok, depois nós falamos sobre como gerar líderes. Eu já falei um pouquinho agora. Aí na sequência nós falamos sobre a integridade da liderança. Integridade não é isso não, irmãos. Que esse conceito, geralmente as pessoas falam: ele é íntegro, como se fosse uma mera virtude. A integridade significa o seguinte: o que você fala, você faz. E você faz aquilo que você falou. Isso é integridade. Um irmão responsável na igreja, ele deve ser uma pessoa íntegra. Ele faz o que ele fala. Vou colocar e vocês completam. Um irmão responsável na igreja, ele faz o que ele fala. Isso é integridade. Se ele disser assim: vamos ler mais o alimento diário, e ele lê o alimento diário, os irmãos leem o alimento diário. Se ele disser: vamos ler o alimento diário, e ele não lê o alimento diário, alguns irmãos leem e outros não leem. Então isso aí é integridade, isso aí é decisivo para nós. Há muitas igrejas que perecem, que sofrem, porque a igreja olha para o irmão responsável dizendo um monte de coisas que eles mesmos não fazem. Nesse momento a igreja começa a copiar a quem? O irmão responsável. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte:
Os irmãos responsáveis são o espelho da igreja. O que a igreja é por causa do irmão responsável. Se ele é íntegro, se ele fala e faz, os irmãos fazem o que eles viram. O Marlon disse uma frase para mim que eu gostei muito. A questão do modelo, como é que é? Olha essa frase aqui que ajuda demais a gente nesse momento. A frase é a seguinte: uma ordem empurra e o exemplo arrasta. Uma ordem empurra, um exemplo arrasta. Se você não é íntegro, não faz o que fala, você tem que dar ordem, tem que empurrar para as pessoas fazerem. Mas se você é íntegro, o fato de você dizer que é para fazer e você faz, esse exemplo arrasta as pessoas, leva as pessoas sem nenhum tipo de esforço. Compreenderam a diferença? Uma ordem você empurra, o modelo, o exemplo, você arrasta as pessoas. Então nós terminamos aí falando sobre a integridade, tá certo? Então esse aperfeiçoamento, esse material todo que está na mão de vocês, leiam e releiam várias vezes. E nós estamos aqui, irmãos, para poder ajudar os irmãos. Nós também estamos sendo ajudados por esse próprio material que nós compomos. Mas se houver necessidade, uma igreja que queira uma ajuda local para trabalhar qualquer um desses pontos, podem nos chamar. Nós, os irmãos que estão aqui à frente da obra, tem esse encargo de acompanhar também as igrejas na medida que ela tiver dificuldades, ou fazer uma reunião micro-regional com os irmãos responsáveis, com os irmãos de serviço, para a gente detalhar qualquer um desses pontos. Também estamos aqui para poder atender, tá certo? Porque vocês estão ouvindo muita coisa e nem tudo vocês conseguem processar direitinho. Então nós nos disponibilizamos para ir até onde os irmãos estão, nas igrejas dos irmãos, na micro-região, para colocar qualquer um desses pontos, ajudar os irmãos a praticar qualquer um desses pontos, tá bom? Então, é isso aí. Isso foi a essência do dia de hoje. Amém. Vamos aqui agora ir lá para o dia de hoje, que é a fundamentação e o ministério da palavra. Tá bom? Pegaram aí? Essas qualidades dos líderes aí, eu coloquei como material extra, tá? É para ler em casa. Isso não foi trabalhado ontem, não. Podem chegar a página até achar a fundamentação e o ministério da palavra. Já acharam aí? Exato. Amém? Amém. Vamos dar um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, esse assunto agora, fundamentação e o ministério da palavra, esse também foi um assunto trabalhado na instância. Está todo mundo preocupado com o nível de verdades que hoje nós temos. O volume de verdades que nós tínhamos, ora, era muito avançado. O volume de verdades que nós falávamos também era muito avançado. Mas hoje isso foi reduzido demais. De maneira que muitas igrejas e muitos irmãos ficaram sem uma constituição, sem uma solidez. E isso traz enfraquecimento para igrejas, traz enfraquecimento pessoal, você fica mais frágil. Coisas acontecem no nosso meio que antes não aconteciam, porque a palavra de Deus que era trabalhada no nosso ser dava para nós uma capacidade de reação espiritual frente àquele problema, frente àquela situação. E hoje, se falta a palavra, você vai ter dificuldade de ter uma reação mais forte frente às várias situações que estão por aí, que o inimigo coloca para nós, etc. Tá? Então,
Quando os irmãos perceberam isso, eles tocaram na conferência: puxa, nós precisamos então fundamentar mais os irmãos. Então o que nós vamos falar é exatamente isso. É essa reação. Foi aquilo que eles perceberam, que nós estamos carentes, e nós agora estamos aqui para falar do modo de como trabalhar mais a palavra de Deus entre as igrejas. Bom diz amém para isso? Amém. De como trabalhar a palavra de Deus entre os irmãos. E aí, 3 coisas são importantes na questão da fundamentação da palavra. Aí eu queria que os irmãos acompanhassem na folha. Eu vou dizer quais são os 3 pontos que nos ajudam na fundamentação da palavra. O primeiro deles é o próprio alimento diário. É a primeira parte do nosso treinamento, aperfeiçoamento da manhã. O alimento diário é o primeiro ponto importante. Segundo ponto, vocês notaram que vai virando, está bem longe mesmo. Na página 18. Na página 18 você vai encontrar o quê? Em alguns aí é exato, 18. A fundamentação habite ricamente em vós a palavra. Não, esse aqui não. As lições bíblicas. São as 3. É porque de repente mudou, tá? Mas põe aí as lições, tá? Esse é o segundo pacote que foi apresentado para nós, para que a gente trabalhe entre as igrejas. Porque as páginas não vamos atentar para as páginas, porque na minha está 18, na de vocês é outra. Só ver o seguinte: as 40 lições, tá? As 40 lições, o alimento diário e as 40 lições, só isso. Então vamos trabalhar também as 40 lições. E o terceiro item da fundamentação é habite ricamente a palavra de Cristo. Então está aqui as 3 coisas que nós, irmãos responsáveis, devemos trabalhar junto à igreja. E vamos voltar para o primeiro, que é o alimento diário. Esses encargos todos, nós devemos ter comunhão, nas reuniões de serviço, devemos conversar. Faça perguntas assim: puxa, como melhor trabalhar o alimento diário, para que os irmãos possam ser mais supridos pela vida? Ok. Segundo, puxa, como trabalhar mais as verdades das 40 lições, de maneira que os irmãos sejam constituídos? Terceiro, puxa, como dar material e livros para os irmãos, para que durante a semana eles possam ler? Se você faz essas 3 perguntas, você começa a entrar e levar a sua igreja para uma linha de fundamentação. Você leva a sua igreja para um nível de constituição da palavra. Tá bom? Nós cometemos um pecado grande aqui agora, que foi em dizer que o alimento diário é o primeiro, o segundo, as lições, o terceiro, habite ricamente. Isso é um pecado sem tamanho. O primeiro é a Bíblia, a palavra de Deus. Todos nós devemos ser levados para a Bíblia, para a palavra de Deus. Todos nós devemos desenvolver nosso hábito de ler a Bíblia, de pegar um livro inteiro, ler, se derramar diante do Senhor, ter prazer em ler aquele texto, porque isso tudo vai refletir no modo como você vai ajudar os irmãos com a palavra, tá certo? Nós não podemos esquecer isso aí, irmãos. Irmão responsável deve ser modelo no ato de ler a Bíblia, amar a Bíblia e ajudar os irmãos também a ler a Bíblia. Então isso é uma coisa muito importante. Voltando aqui para o aspecto mais prático, o alimento diário. Amém. Quando o alimento diário chega na nossa mão, cadê? Aqui. Muito obrigado, irmão. Eu achei o meu. Quando o alimento diário chega em nossa mão, eu está assim porque eu comprei essa cabine na cooperativa. Muito bonito. É lindo, né? Eu enobreceu bastante. Não deixa estragar. Não deixa estragar. Agora deixa eu pegar um que está nu.
Aqui, ó. Quando o alimento já chega na sua mão, você é conclamado a pegar essa palavra toda e falar para as igrejas, não é? Para a igreja. Você recebe esse encargo. Você participa das reuniões de serviço e começa a distribuir aquela palavra entre os profetas, para que cada um pegue a sua mensagem e comece a trabalhar para falar à igreja. Nós temos conhecimento de que pegar essa palavra e falar à igreja não é tão simples assim. Muitos irmãos têm dito que há dificuldades de pegar a mensagem 1, que falou sobre fé, esperança e amor, pegar essa palavra e falar para a igreja. Você faz a pergunta: como eu vou pegar essa palavra e falar para a igreja? O que eu tenho que fazer? Então muitos irmãos se perdem exatamente aí, de como fazer algum tipo de estudo, de como preparar essa mensagem para falar de maneira que a igreja seja suprida. Não há essa dificuldade? Então, esse aperfeiçoamento ajuda um pouco nesse sentido de ajudar melhor os irmãos a prepararem o alimento para o Senhor, para os irmãos, e você ministrar na sua localidade. Então, a gente preparou um material aqui, a parte 1, diz assim: como usar o alimento diário, né? Como usar o alimento diário. Primeiro ponto importante, irmãos: alimento diário não são letras, é um alimento. Veja assim, as palavras que você fala para a igreja devem chegar aos irmãos na forma de alimento. Amém. O que você dá para os irmãos é comida, não são letras. Então, primeira coisa: Senhor, eu quero dar para os irmãos alimento. Eu não quero dar letra, não quero dar informação, eu quero dar alimento. Então, como preparar o alimento? Como transformar o alimento diário em alimento, em suprimento de vida para os irmãos? Então nós colocamos aqui, e eu quero ler com os irmãos. Dado o tempo corrido, vamos dirigir mais essa comunhão, tá? Mais do que deixar solto no virtude do tempo. Eu quero ler. Acompanhe, por favor. A preparação de uma mensagem é como preparar uma refeição. Quanto mais ingredientes utilizados no preparo, mais saborosa e rica sairá a refeição. Se você quer fazer um bom café da manhã, precisa levantar cedo. A cena de uma mãe que se levanta cedo para preparar o café da manhã para os filhos é uma boa ilustração para o papel dos profetas em sua preparação da mensagem.